Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. O tema dessa mensagem é o Deus que entra na batalha. Ô pastor, estou precisando do socorro de Deus na minha vida. Então, você veio no lugar certo para ouvir a palavra desse Deus que entra na batalha. Amém? Diz aqui em Juízes 6, no versículo de número 16. Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amados. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Olha só o que Deus está dizendo. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus, ele está garantindo que ele vai estar naquela batalha. E por causa dele ali, a batalha que é difícil, complicada, vai parecer que todos os inimigos é um homem só. Você crê que o nosso Deus, ele tem esse poder? Que ele vai entrar na batalha da tua vida hoje? Mas aqui, quem crê mesmo que Deus já deu a vitória, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Vamos pedir que o Senhor venha falar conosco. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus, neste momento nós colocamos a nossa vida em tuas mãos e te pedimos, ó Pai, que venha falar conosco, venha trazer esperança e fé ao nosso coração. Pai querido, que cada vida aqui presente, que cada pessoa que aqui está, eles sintam, meu Deus, o abraçar do Teu Espírito, que eles venham sentir, meu Pai, o apoio, a força do céu aqui na terra, sobre a vida de cada um deles. Pai eterno, que essa mensagem, ela nos faça pensar na nossa vida com o Senhor, e nos leve para junto de Ti todo dia mais, em o nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, diga glória a Deus, e por favor igreja, pode se assentar e preste bastante atenção em nome de Jesus. Amados irmãos, essa mensagem de hoje, ela tem o intuito de trazer um novo ânimo para todos nós, porque nós servimos a um Deus que é um Deus sobrenatural, é um Deus que faz coisas sobrenaturais. Você acredita nisso? Mas o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele entra na batalha para dar a vitória ao seu povo. E esse relato que nós vamos ler aqui é um dos momentos mais tristes na história de Israel. Eu penso particularmente assim. Mas por que esse é um dos momentos mais tristes? Porque diz a palavra do Senhor que depois de 40 anos de paz, de tranquilidade, do povo estar bem, das coisas estarem dando certo, diz a palavra do Senhor que o povo fez aquilo que era mal diante de Deus. Eu quero ler isso com você na palavra, em Juízes 5, versículo de número 32, diz assim, olha, Juízes 5, 32, e sossegou a terra 40 anos, imagina só, sem ninguém se levantar contra ninguém, sem os inimigos entrarem pela terra, sem os inimigos
afrontarem o povo de Deus, houve sossego, houve paz, tranquilidade. Quem está precisando de um tempo de paz, diga glória a Deus. Ô pastor, eu estou precisando nem que seja uma semana de paz. Eu queria ter uma noite de sono tranquila, mas tem muito tempo que isso não acontece. Mas esse povo teve 40 anos de paz. Diz aqui no versículo, capítulo 6, versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Aquele povo que teve 40 anos de paz vai fazer aquilo que era mal perante Deus. E sabe o que eu aprendo com isso? É que o povo de Deus não aguenta ficar em paz. Não aguentam. A pessoa, a vida dela está dando tudo certo. A porta de emprego se abre. A prosperidade começa a aparecer. O que a pessoa faz? Faz o que é mal diante de Deus. Se afasta de Deus. Não vem mais nos cultos. Ela luta, ela vem para a igreja para conseguir, para sair de uma situação. Mas quando entra naquele período de paz, que aquilo que ela almejava está acontecendo, parece que tem um comichão na vida da pessoa. Parece que vem alguém espetá-la e fala: você tem que aprontar alguma coisa, você tem que voltar para o pecado, você tem que fazer coisas erradas, você está em paz demais, você está quase um santo nessa terra. Quantas pessoas que você talvez não conheça que estão assim, e talvez você é assim. Ô pastor, parece que quando está tudo dando certo, dá uma vontade de beber, e eu vou ir lá e bebo. Dá uma vontade de mentir, eu vou lá e minto. Tudo está dando certo, restaurei meu casamento, as coisas estão funcionando, está tudo indo bem. Aí de repente eu tenho que ir lá e aprontar alguma. O povo de Deus, ele é assim. Parece que não aguenta ter paz. Por isso que a verdadeira paz, a paz que nós vamos sentir na plenitude da sua palavra, vai ser lá na glória de Deus. E esse povo fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E eu acho muito triste essa passagem, porque diz no versículo de número 2, que Deus, ele tirou a proteção dele. Sem ele ninguém consegue fazer nada. Sem Deus nós não temos vitória. Quando a Bíblia diz que Deus, ele deu o povo nas mãos dos inimigos, é simplesmente Deus tirou a proteção, tirou o livramento. E diz a palavra do Senhor no versículo 2, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Você sabe qual que é a diferença de uma cova para uma caverna? Uma caverna é um buraco na parede, e a cova é um buraco no chão. Todos os dois, naquele contexto de vida, servia somente para uma coisa: para sepultar pessoas. Você vai ver que o próprio Senhor Jesus, ele vai ser sepultado num sepulcro novo aberto em uma caverna. Eles fizeram para si covas, porque eles já estavam mortos, sem esperança. Eles já não tinham mais perspectiva de vida. Imagina só, irmãos, você furar um buraco no chão para você ser sepultado nele, para você não dar trabalho para as pessoas à sua volta, porque os inimigos, eles vinham com tanta sagacidade que talvez na mentalidade do povo de Israel, eles já estavam ali para, se caso os inimigos os encontrarem, eles já estavam prontos para morrer. E tudo isso tinha um porquê, porque diz a palavra do Senhor que eles fizeram aquilo que era mal diante de Deus, e vinham os inimigos. Eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, acompanhe comigo a partir do versículo 3, diz assim, ó: porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. Ou seja, se formou uma etnia e começaram a se opor a Israel.
E diz aqui que eles vinham dessa forma, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amados, olha o que está acontecendo. O povo semeava e quem colhia era outro. Eles trabalhavam e a novidade da terra era os povos que se uniram, os midianitas, os amalequitas e os do Oriente que colhiam. Os animais que eles cuidavam, quando de repente havia um ataque, todos eles eram levados embora. E eles não levavam simplesmente o que a terra produzia ou o que o gado produziam, mas eles destruíam tudo o que tinha. As máquinas de trabalho, os celeiros eram destruídos. Pensa bem, e tudo isso está acontecendo porque eles fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. Eles estão perdendo a perspectiva de vida, a esperança. E eu digo para você, assim como eu já disse outras vezes aqui, se você não tem esperança, você já está morto. Se você não acredita que o amanhã vai ser melhor, você só não está sepultado ainda e está numa caverna ou numa cova, mas você já está morto. Porque era assim que esse povo vivia, porque fizeram aquilo que era mal perante o Senhor. E eu quero dizer algo aqui muito sério. Talvez você está passando por um momento semelhante. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, que cargas d'água que está acontecendo na minha vida, porque eu tenho semeado, mas eu não tenho colhido. Eu tenho me dedicado lá na empresa, mas na hora de dar promoção, dá para outra pessoa. Eu tenho tentado fazer as coisas da melhor maneira. Eu até tenho me esforçado, me empenhado, mas parece que a coisa não vai. Eu estou tentando de todas as formas. Eu estou tentando comprar, às vezes, um carro para me poder ter uma vida um pouco melhor, mais tranquila. Mas nem pagar os outros eu consigo. Nem fazer uma dívida eu consigo. Talvez você está passando por uma situação semelhante. Será que em algum momento da sua vida você não fez algo que era mal perante o Senhor? Será que você não relaxou em alguma parte da sua vida? Para isso está acontecendo? Para essas lutas e batalhas estarem se avançando na tua vida? Porque aquele povo estava sofrendo e sofrendo muito. Não tinha prosperidade, meus irmãos. E ao invés de ter ao menos uma estabilidade, ia de mal a pior. Reflita um pouco hoje. Longe de mim está fazendo acusações aqui, mas quando a vida ela não anda nem para frente e começa a andar para trás, é hora de nós acordarmos, igreja, e começarmos a tentar entender: será que a minha conduta perante Deus está alinhada com a sua santa vontade? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus Ele quer que eu faça, ou aquilo que eu quero fazer? Nós temos que refletir, porque Deus Ele não muda. O mesmo Deus que aquele povo fez o que era errado perante Ele, e Ele entregou nas mãos dos midianitas, é o mesmo Deus que é adorado aqui neste lugar. Então, se nós formos levar e crer que o modus operandi do trabalhar de Deus é o mesmo, nós temos que avaliar a nossa vida. Mas aquele povo, quando eles viram que a coisa apertou,
eles clamaram a Deus. Eles clamaram ao Senhor: meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, ouve o nosso clamor, muda a nossa sorte, Deus. Nós já estamos cansados, Pai. Nós não somos ladrões, nós não somos preguiçosos, mas Deus, nós semeamos e não colhemos. Nós semeamos, cuidamos, trabalhamos e não vemos o suor do nosso rosto se transformar em gratidão. Eles começaram a clamar a Deus, e diz a palavra do Senhor que se levantou um profeta no meio do povo. E talvez no coração daquele povo, eles pensaram assim, que Deus ia começar a dizer assim: olha, eu vou mudar a sorte de vocês. Só que o profeta, ele trouxe, foi eu te avisei da parte do Senhor. Ele começou a dizer: eu sou Deus que tirei vocês da terra do Egito, que livrei vocês, mas vocês não quiseram me obedecer. Primeiro, o que Deus ele fez? Ele mostrou para aquele povo que ele não estava feliz com as atitudes deles, que o sofrimento era uma insatisfação vinda da parte de Deus. E quando Deus ele nos expõe para nós mesmos, meus irmãos, a única coisa que eu consigo olhar para Deus é com gratidão. Quando Deus ele aponta para mim mesmo os meus pecados, os meus erros e as minhas mazelas, ao invés de nós ficarmos emburrados, chateados com Deus, é hora de levantarmos a mão e agradecermos a Deus. Porque se Deus ele anuncia aquilo que nós estamos fazendo de errado, Ele também vai anunciar o que temos que fazer de certo, para que Ele venha mudar a nossa sorte. Louvado seja Deus. Então analise, examine a tua vida e veja se você está andando certo com Deus. Só para dar uma quebrada no ambiente, pergunta para quem está do outro lado: você tem andado certo com Deus? Não precisa responder não, tá? Porque senão você vai ficar com aquele sorriso amarelo. Né? Eu estou tentando, né? Sabe como é que é? O cair é do homem, né? Você precisa pensar. Mas Deus, Ele começou a mudar aquela situação. Deus, Ele começou a mudar aquela história. E Ele vai usar a vida de um homem chamado Gideão. E Gideão, o nome dele, traduzido quer dizer aquele que corta com uma espada. Não é um nome nem tão bonito assim. Às vezes é um nome que impõe, né? Você foi na casa daquele que corta com a espada. Impõe um respeito, né? Mas Gideão, por que ele foi escolhido, amados? Porque Gideão, ele era um dos poucos que estavam ali, não somente orando, mas também agindo. Porque às vezes nós falamos, nós precisamos orar, mas precisamos agir também. Ele era um dos poucos que estavam ali tentando fazer alguma coisa. Você vê que a palavra do Senhor, ela vai dizer que um anjo do Senhor se apresentou a Gideão, que estava malhando trigo no lagar, porque quando os amalequitas, os midianitas e os do Oriente subiam, a primeira coisa que eles faziam era tacar fogo no celeiro. E o celeiro é o lugar certo onde se malha ali o trigo, que é na eira, né? Aonde eles conseguem malhar o trigo. Mas Gideão, ele está ali dentro de um lagar, que era uma espécie de um tanque que se pisava em uva. E ele está ali dentro, imagino eu, abaixadinho, batendo trigo. E diz que a Bíblia, tentando salvá-lo dos midianitas. Ou seja, ele era um dos poucos que ainda estavam se esforçando. Era um dos poucos que não tinham desistido. E meus irmãos, eu quero abrir uma aspas e dizer para você, assim como a palavra de Deus, ela diz que todo esforço é recompensado em Deus, nenhum esforço é em vão no Senhor.
Se você continuar se dedicando, se esforçando, ainda que a situação pareça que não vai mudar, do alto Deus Todo-Poderoso, Ele verá o esforço que você tem feito, e Ele enviará a resposta do céu, e Ele mudará a sua situação. Louvado seja Deus! Aquele povo fez aquilo que era mal perante o Senhor, que era o quê? Adorar outros deuses. Adoração a outros deuses. Sacrifício a outros deuses. Só que Gideão, ele cria na palavra de Deus, porque diz a palavra, eu vou explanando, porque a história é muito longa, que diz que o anjo, ele foi até aquele que estava se esforçando naquele momento. Ele não foi, por exemplo, atrás daquele que estava dentro de casa apenas. Ele foi atrás daquele que estava tentando fazer alguma coisa. E diz que quando ele chegou até Gideão, diz a palavra do Senhor, no versículo de número 12, diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Ele conhecia a palavra, ele conhecia as histórias, ele conhece a história do Deus que faz com que um velho de 75 anos, mas a sua esposa de 64, quando ele está com 100 anos aproximadamente, e a esposa com quase 90, a promessa venha se cumprir. Ele conhece a história do Deus que faz o povo ser liberto de 430 anos de escravidão, que faz o povo atravessar o Mar Vermelho. Ele conhece essas histórias. Só que ele está dizendo: Senhor, o que aconteceu contigo? As histórias que eles nos contavam. E aí Deus, ele vai dizer aqui, ó: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre, e Manassés e eu a menor na casa de meu pai. Pensa bem, ele está colocando defeito de onde ele nasceu, da situação econômica dele, e até qual número de filho ele era. Ele era o mais moço. Uma coisa eu aprendo: Deus não olha para nada disso. Deus, para te usar, Ele não primeiramente olha para a sua carteira. Ele não olha para onde você nasceu. Ele não olha para qual filho você é, se é o mais novo ou se é o mais velho. Deus, Ele sempre vai olhar para dentro de cada um de nós. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E aí Deus, Ele fala assim: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. O que Deus ele está dando? Uma garantia: eu estarei com você na batalha, eu vou estar com você, e por causa da minha presença ali, o mal que tem assombrado a tua vida, ô Gideão, ele cairá como se fosse um homem só. Você vê o inimigo poderoso, mas eu vejo um homem apenas, e para mim que sou Deus, isso é absolutamente nada. Ou seja, se você crê que Deus entra na batalha, essa batalha, essa doença, essa enfermidade, esse vício dentro da tua casa, esse problema financeiro já caiu por terra, porque Deus, Ele é contigo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Só que, meus irmãos, aí vai acontecer algo inusitado. Começou uma série de testes, tanto da parte de Gideão, quanto da parte de Deus. Porque Deus, ele falou: olha, eu vou para a batalha e vou dar a vitória. Só que Gideão, ele falou: a Deus, se é o Senhor mesmo que está aqui falando, então me espera aqui um pouquinho.
que eu vou ali em casa rapidinho e vou voltar. E aí Gideão, diz a palavra do Senhor, que aparentemente era um anjo. Não imagino eu que tivesse com asas ali, um ser celestial. Imagino em forma de um homem, assim como ele se apresentou para Ló, lá na casa de Ló, quando ele foi livrá-lo do fim de Sodoma e Gomorra. Imagino com a figura humana. E aí diz a palavra do Senhor que Gideão, ele vai fazer comida para um batalhão de gente. Ele pega um cabrito e mata ele, assa o cabrito, ele faz um caldo, traz numa panela cheia, ele pega um efa de farinha e faz pão. Um efa de farinha dá quase 15 quilos de farinha. Quem aqui é bom na cozinha? 1 quilo de farinha dá para fazer o quê? Uns 2 pães, hein? Hein? Mais ou menos, um pão grande. Imagina que ele trouxe 30 pão para um homem só. Mas o que Gideão, ele quer mostrar com tudo aquilo? Ele quer ver se algo sobrenatural vai acontecer. Eu imagino que ele pensou, vou ver se é Deus mesmo. Se ele pegar aquele pão, pedir uma faca, cortar, pegar um pedaço do cabrito e colocar dentro, fazer um sanduíche, jogar um molhinho por cima para ficar mais mole. Eu falei, esse cara não é de nada. E ainda desperdiçar o restante ainda? Quer saber? Não. Deus não desperdiça. Ele falou, olha, comam o cordeiro pascal, juntem a sua casa inteira. E o que não sobrar, queimem. Porque ele receberia. Então o que vai acontecer? Gideão, ele trouxe toda essa comida. E eu imagino ele do lado assim, olhando. Pode comer. Aí olha só o que vai acontecer aqui, no versículo de número 20. Diz assim, porém um anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos, e então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. E então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão, Senhor Yahvé, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Ele falou, é Deus mesmo. É Deus mesmo. Eu vi Deus, Ele está aqui presente. Só que uma coisa é séria, meus irmãos. Quem quer fazer teste para ver se Deus é Deus, vai ser testado para ver se é homem de Deus também. Você que fica aí pedindo, Senhor, em nome de faz isso para provar que você não é Deus na minha vida. Se prepara que Deus ele também vai querer provar você, para ver se você é homem de Deus e mulher de Deus também. Porque Gideão, ele passou no teste. Agora Deus, ele ia fazer um teste com ele para ver se ele era o varão valoroso que ele disse que ele era. O que ele vai fazer? Ele falou, Gideão, fica tranquilo que você não vai morrer não. Mas ouça o que eu vou te dizer. Vai lá no alto do bosque, lá tem uma estátua de Baal. Derruba aquela estátua, corta todo o bosque, o poste que ela está alçada, e você vai fazer o seguinte, seu pai, o Joás, ele está cuidando dentro de casa de um boi, que já tem 7 anos que ele cuida desse boi, e eu acredito que provavelmente que era para fazer um grande sacrifício a Baal. Então o que Deus ele fala? Pega esse boi, e você vai sacrificar ele para mim. Você vai fazer um altar ali conveniente, de pedras, e edificado esse altar, faça isso para mim. E diz a palavra do Senhor, é um teste. Quando Deus, você fala assim com Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso para mim. E Deus ele fala, abandona o pecado. Para de mentir. Quebra esse altar dos ídolos que estão dentro do teu coração. Quando você
pede para Deus te responder da maneira que você quer, você tem que estar disposto a fazer o que Deus quer, na hora que Ele quer. E diz que Gideão, ele levantou de madrugada, pegou 10 homens ali, e foram lá e começaram a cortar aquele bosque. Pegaram o poste que a estátua de Baal estava lá em cima, cortaram ela. A estátua, ela cai no chão. Aí eles edificam ali um altar, pegam aquele boi de 7 anos, que o cupim dele devia estar igual uma bola gigante já. E eles sacrificam ao Deus Todo-Poderoso. Isso tudo de madrugada. Ele passou no teste. Mas vem a retaliação do inimigo. Que homem de Deus que não passa luta? Que homem de Deus que não passa prova? Veio o pessoal querendo matar ele. Falou, olha, quem foi que fez isso com o nosso Deus? Até engraçado, né? O Deus que não consegue se proteger. Quem que fez isso com o nosso Deus? Com o nosso querido Deus Baal? Ó, o único que não está vindo nas reuniões aqui adorar esse Deus é Gideão. É o filho de Joás, então vamos lá pegar ele. Ô Joás, põe seu filho para fora que a gente vai matar ele. O que aconteceu? Você não sabe não? Ele foi lá e destruiu o nosso Deus. Ele falou, o quê? O que vocês estão dizendo? Ele destruiu o nosso Deus? Não, então se Baal, ele tiver força, ele mesmo que se vingue, ninguém vai pôr a mão no meu filho. E aí, começaram a falar, então, seu nome será Jerubaal. Começaram a chamar Gideão de Jerubaal, que é algo como se dissesse assim, ó, Baal vai pegar você. Ele vai te pegar. É igual quando falam com a pessoa assim, ó, fizeram um trabalho contra a tua vida e vai te pegar. Aí a pessoa que tem medo, o que acontece? Ela fica, ai meu Deus, a minha vida está toda amarrada, a minha vida está assim, porque Baal me pegou, ou porque o preto velho me pegou, ou fica desse jeito. Porque a pessoa, na verdade, ela está tão amedrontada, com medo de uma retaliação espiritual, que ela consegue se esquecer do tamanho do Deus que ela serve. Mas só que Gideão, ele ficou em paz porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Eu quero dizer isso para trazer paz ao teu coração. Meus irmãos, se você estiver fazendo a vontade de Deus, se você estiver na presença do Senhor, alegre o teu coração. Podem ir para uma encruzilhada, para uma mata virgem, para uma cachoeira, fazer o trabalho que for para a tua vida, que o Deus Todo-Poderoso, Ele não permitirá que praga alguma chegue à tua tenda, que nem o mal Ele venha te sobrevir. Louvado seja Deus, amém? E como Gideão, ele passou nesse teste de Deus, veio ali uma recompensa, O que aconteceu? Deus, ele fala com Gideão, toca a buzina, e quando ele toca a buzina, diz a palavra do Senhor, que os asbieritas, eles se ajuntaram junto a ele. E aí também se fez correr uma notícia, uma convocação desde Manassés, em todas as tribos de Israel. E eles se ajuntaram junto de Gideão. Imagina só, aquele homem que estava se esforçando sozinho, tinha 32 mil homens ali em volta dele. Já melhorou, né? Já melhorou. Você não está sozinho, né? Diga para quem está do lado, você não está sozinho não. Você está na prova, viu? Mas você não está sozinho não, tá? Também estamos, tá? Só que, meus irmãos, quando Gideão, ele viu aquela situação, quando ele viu aquele monte de homem, ele ainda estava com medo. E ele vai fazer o quê? Um outro teste com Deus. Ele vira para Deus e fala assim, Senhor, se és tu mesmo, me perdoa, tá? Me perdoa, Deus. É uma hipocrisia, né? Já chega pedindo perdão para Deus porque vai falar asneira. Perdão, Deus. Mas se é o Senhor mesmo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse novelo aqui, uma lã, do lado de fora de casa. Mas se é o Senhor mesmo, faz o seguinte.
que esse novelo ele fique molhado e o chão fique seco. Aí levantou no outro dia, ele pega um copo, ele aperta aquela esponja e fala, ó, é Deus. Mas eu quero mais uma confirmação, Senhor. Me perdoa, eu sou ignorante mesmo. Eu sou assim. Mas se é o Senhor mesmo, eu vou colocar esse novelo aqui fora. Mas o chão vai estar molhado e o novelo vai estar seco. No outro dia, ele coloca a mão no novelo e está lá sequinho. Ele fala, é Deus. Maravilha, vou para a guerra. Só que quem pede um teste para provar que Deus é Deus, ela também vai ser provada, para ver se é um homem ou uma mulher de Deus. Aí sabe o que Deus ele vai fazer? Ele fala, ô Gideão, então faz o seguinte, pergunta para o povo quem é covarde aí. Aí ele pega e vê aqueles 32 mil homens e fala, quem entre vocês é covarde e está com medo, que está indo para a guerra, mas tem medo de morrer? Aí vai 22 mil homens e vai embora. 10 mil ficam. Só que aí Deus ele fala, ainda é muito pouca gente, Gideão. Manda o povo ir beber água, os homens ir beber água. E aqueles que trouxerem a água até a boca e não se abaixarem para beber, separa eles à parte. Eu imagino um sol escaldante, igual estava esses dias aqui, misericórdia. Estava queimando mesmo, parecia Rio de Janeiro. Mas aí, imagina um sol quente, aí Gideão fala, quem quer beber água? Aí todo mundo, que maravilha. Vamos lá então beber água. Aí quando eles viram a fonte, já saiu aquele monte de homem correndo. Aí teve uns que já pularam, foi dentro da fonte. Outros já pegaram, enfiaram a cara, já lavaram o cabelo. E alguns iam pegando a água na mão, iam trazendo e iam lambendo ela, igual o cão ele faz. Aí ele foi colocando, você vem para cá, você vem para cá. Mas tem muito pouca gente aqui, não vai vir, não, você também vem para cá, e vocês fiquem aí. Aí Deus ele fala, os que fizeram desse jeito, que abaixaram, se inclinaram, viraram de costa, manda todos eles embora. E ficou 300 apenas. E aí Deus ele vai fazer o seguinte, olha o que ele vai dizer aqui, em Juízes 7, no versículo de número 7, diz assim, e disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. Que teste, hein? Que teste. Só que agora Gideão, ele tem a garantia de Deus, eu vou te livrar, com esses 300 aí. Ele disse que ia ser como um homem só que ele ainda está com medo. E sabe o que Deus ele vai fazer? Ele fala com Gideão assim, Gideão, chama Pura, que era um ajudante dele, e vocês vão entrar de noite, vão descer lá no arraial, em Jezreel, aonde estão os amalequitas, os midianitas, os do Oriente. E meus irmãos, era uma cena assustadora, porque diz a palavra do Senhor, que a terra estava forrada de inimigos, cheia de camelos, e o camelo naquela época era equivalente a um tanque de guerra, porque o camelo ele não morre no deserto, ele aguenta atravessar de ponta a ponta, o cavalo chega no meio do caminho, ele morre. Então ele olhou para aquela cena amedrontadora, e ele vai descendo escondidinho. Eu imagino ele sentado assim, ó, atrás de uma trincheira, quando chegou 2 soldados do lado de lá, e estavam conversando. E eles começaram a contar um sonho que eles tiveram. Diz aqui, eu quero ler com você, no versículo de número 13, diz assim, chegando pois Gideão, eis que estava contando um sonho ao seu companheiro, um sonho, e dizia, eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado
rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. Que sonho esquisito, né? Pensa bem, se fosse você que alguém dissesse assim: eu sonhei com pão torrado, o que você ia falar? Hein? Você ia fazer, minha filha, vai fazer um curso de cozinha, que se o pão torrou demais não serve para comer. Mas, meus irmãos, Deus ele tinha um propósito tão grande que até o homem que estava ouvindo o sonho tinha uma unção parecida com a de José. Ele consegue traduzir o sonho na hora. E diz aqui, ó, versículo 14: e respondeu o seu companheiro e disse: isso não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Sabe o que Deus ele fez ao dar uma ordem para Gideão descer até ali? Para Gideão saber o que os inimigos pensavam a respeito dele. E ele entendeu que os inimigos tinham medo dele. Tinham medo do Deus que ele servia. Deus ele levou Gideão até ali, ocultando ele, para ele perceber o medo que ele causava nos inimigos. E eu quero te dizer hoje isso aqui, meus irmãos. Talvez você não tenha noção. Talvez você está com um grande problema aí, te assustando, trazendo tristeza para a tua vida. E você pensa que não vai conseguir porque o inimigo é muito forte, o inimigo é muito poderoso. É um problema muito difícil de se resolver. Mas eu quero te dizer, você não tem noção do que os inimigos que você tem, não sei se é a doença, se é a enfermidade, se é os demônios do inferno, eles pensam a teu respeito. Eles temem você pelo Deus que você serve, o Deus Todo-Poderoso, que dá vitória àquele que é fiel. Não temas a enfermidade, o Deus que você serve é maior que a enfermidade. Não tema os vícios que estão te atormentando dentro da tua casa. Deus, ele é maior do que qualquer vício dentro da tua casa. Amém? E aí diz a palavra do Senhor. A história você já conhece. Gideão, depois que ele ouve aquela direção, o testemunho, a tradução daquele sonho, diz a palavra do Senhor, olha a confiança, versículo 15. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Diga para quem está do teu lado ali, a vitória já é sua, viu? A vitória é sua. Deus ele está dando a vitória para você hoje nas tuas mãos. Amém? Ele que outrora dizia: Senhor meu, agora ele está dizendo: não, Deus deu a vitória. É garantia. Ele garante a nossa vitória. Louvado seja Deus. Mas Gideão, ele vai fazer o seguinte: ele pega e divide aquele exército de 300 homens, juntamente com ele 301, né? Ele vai dividir em 3 de 100. Ele lidera um, levanta 2 para liderarem os outros 2 grupos. E ele fala assim: ó, todos vocês peguem um cântaro, que era um vaso de barro. E vocês vão pegar esse vaso de barro, pegar uma tocha acesa e colocar dentro dele. Vocês vão subir para o alto do monte, lá para o cume, onde a guerra ela se passava no vale, era embaixo. E todos subiram ao redor da montanha, 3 grupos de 100. E todos terão uma buzina nas mãos. E a buzina não era todo mundo que tinha, amado. Você vê que num exército
tem somente um ou outro que toca a buzina. Taran, taran, taran. Aí todo mundo vai para a guerra, né? Tem aquele que dá o sinal. Mas todo mundo ia dar um sinal naquele momento. Só que ele vai dizer assim: vocês têm que quebrar o cântaro, a tocha vocês vão levantar e vão gritar: espada do Senhor e de Gideão. Pelo Senhor e por Gideão. Pastor, esse Gideão era presunçoso demais. Ó, o que ele está fazendo? Espada do Senhor e de Gideão. Eu não adoro o homem, não. Eu não sigo o homem, não. Mas por que ele está dizendo isso? Porque quando o inimigo disse, Deus vai entregar na mão de Gideão. Você acha que aquele sonho ficou só entre aqueles dois? Todo mundo ficou sabendo que Gideão iria se levantar a qualquer momento. Então, quando ele tem a estratégia de dizer, não é que ele é presunçoso, é porque aquele povo já sabia que Deus iria usar a vida dele para libertar aquele povo. Deus vai usar a sua vida, meus irmãos, para que a sua casa, a sua família, o seu lar, eles venham estar na presença de Deus, estar na presença do Senhor. Você crê nisso? Então não é presunção sua, não. Não é presunção. Deus ele vai usar a Kátia, a irmã Rogéria, a dona Nelma, para levar a bênção de Deus para a família delas. Não é presunção, não. Quem que está se esforçando? Quem que está aqui? Quem que está aqui orando, buscando, clamando, às vezes sentindo dor e falando, meu Deus, vá na minha casa. Não é presunção, é quem se esforça. E quando eles gritaram isso, meus irmãos, eles quebraram ali o vaso. Sobem-se todo mundo e se posicionam. E eles, primeiramente, tocam a buzina. Aí, de repente, todo mundo se levanta assustado, inclusive os camelos. E aí, aquele estrondo em volta do monte, 300 vasos de barro se quebrando ao mesmo tempo. Pá! Os camelos já começaram a ficar agitados. E de repente a luz começa a brilhar. E todo mundo começa a gritar, espada do Senhor e de Gideão. Amados, naquele momento, o pão torrado, ele começou a descer naquele arraial. Ô pastor, mas não diz, a palavra de Deus não fala isso não. Não fala não. Diz que Deus começou a fazer com que os inimigos, eles começassem a se matar. Pois bem, esse pão torrado, ele simboliza Jesus Cristo, o pão da vida, que ficou lá quarando no sol na cruz do Calvário para nos dar vitória. E ele vinha de cima para baixo, não de baixo para cima. Jesus, ele é o pão que desceu do céu. Ele estava naquela batalha. Ele é o Deus que entra na batalha com o seu povo. Mas o que vai fazer com que aquela estratégia funcionasse? O vaso de barro, ele foi quebrado e a luz apareceu. Quando a luz de Cristo, ela começa a resplandecer na nossa vida, o inimigo ele fica desnorteado, meus irmãos. Você já chegou naquele lugar assim, que a pessoa começa até a manifestar demônio, mas é porque a luz de Cristo na nossa vida, ela incomoda o inferno. E diz a palavra do Senhor, que eles não precisaram usar espada, não precisaram usar lança. Eu imagino que os camelos começaram a correr no meio do arraial, derrubando as tendas. E os inimigos naquele escuro começaram ali, sem saber se Gideão estava perto, começou a matar, a rodar e a matar quem estava em volta. E diz que o povo de Deus venceu aquela batalha, sem precisar matar uma pessoa ali naquele arraial, naquele momento. Mas sabe por quê? Porque quando Deus ele está na nossa batalha, a única coisa que a gente precisa fazer é obedecer, é confiar, é acreditar que ainda que estejamos passando por momentos
difíceis, complicados, está fugindo do seu controle. Deus, Ele é contigo, varão, varoa valorosa, e vai nessa tua força que você derrotará esse inimigo como se fosse um homem só. Amém? Toda a igreja se coloque de pé. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Põe a mão assim na altura do coração. Aliás, vamos fazer o seguinte: dê a mão para quem está do teu lado aí. Nós não somos 300 aqui hoje, mas Jesus está no nosso meio. Se tivessem só 2, Ele estaria também. Por que nós estamos dando as mãos, amados? Pelo seguinte fato: porque aonde há a união do povo, Deus, Ele ordena as bênçãos. Diz que aquele povo clamou ao Senhor. O pastor Dimas, com muita autoridade, fez uma oração aqui. Eu tenho certeza que se havia algum mal te atormentando, já foi embora, já bateu em retirada. Mas essa palavra, ela vem para testificar que Deus, Ele é contigo e que nele você é mais do que vencedor. Então, feche os seus olhos nesse momento, eleve o teu pensamento a Deus. Eu quero fazer uma oração e gostaria que você orasse também. Porque, meus irmãos, pode deixar aberto, obreiros, que está um pouquinho de calor. Eu queria que você orasse para Deus dar força para essa pessoa. Porque naquele período era Gideão se esforçando apenas. Mas essa pessoa que está aqui hoje, meus irmãos, só Deus sabe e ela sabe o que tiveram que passar para estar aqui. Talvez você não tenha noção do tamanho do fardo que está sobrecarregando a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, hoje, se você está aqui, eu gostaria que Deus, Ele te revelasse, Ele te fortalecesse, para você orar por quem está do teu lado, por quem está com você nessa batalha, nessa tribulação. Em nome de Jesus, vai falando com Deus nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, não existe vitória se o Senhor não estiver conosco. Ah, Jesus, és Tu que nos dá vitória. É o Senhor quem nos fortalece. E eu te peço nesse momento, ó Deus, que na unidade da igreja, Pai, que na obediência do Teu povo, o Senhor venha nos dar vitória aqui hoje. Que o Senhor, meu Deus, comece a entrar em cada batalha. Que o Senhor comece, meu Deus, aqui agora, a entrar, meu Deus, de cada tribulação que tem sido vivida. Ah, Jesus, sem Ti nada poderemos fazer. Então, meu Deus, eu te peço, comece a fazer o inimigo cair por terra como se fosse um homem só. Comece, meu Deus, a mudar essa situação. Comece, meu Deus, a fazer coisas maravilhosas, como diz a Tua palavra. Ah, Deus, nós não estamos aqui para fazer testes com o Senhor, porque, meu Deus, nós já somos alcançados pela Tua maravilhosa graça, e nós somos muito gratos por isso. Mas nós cremos, meu Deus, que se há algo fazendo com que essa pessoa se entristeça,
Se há algo, meu Deus, que tem trazido tribulação, tirado o sono, se tem, meu Deus, algo que tem feito essa pessoa, ao invés de avançar e prosperar, perder aquilo que tem, hoje, meu Deus, isso acabou. Hoje acabou, porque nós tomamos posse, meu Pai, da Tua santa palavra. Nós tomamos posse da Tua santa promessa. Nós tomamos posse, meu Deus, do milagre, do sobrenatural, porque cremos que nessa batalha nós não teremos que guerrear, porque o nosso general, o nosso Salvador, Ele vai na nossa frente. Em nome de Jesus, Pai querido, que essa igreja, meu Pai, que cada pessoa, meu Deus, que está orando, que está se esforçando, que está, meu Deus, se empenhando, venha, meu Deus, cantar o hino da vitória, no nome santo de Jesus. Ô igreja, ergue as suas mãos ao céu, ergue as suas mãos ao céu, quebra esse vaso de barro, deixa a luz de Cristo resplandecer na tua vida. Deixa a luz de Cristo, que coloca Satanás para correr, que coloca os demônios para fugir, deixa a luz de Cristo te resplandecer. Ourica lamassuri andarás, orebassobede canta nabassubi andarás. Um novo tempo de Deus, um tempo maravilhoso do Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode sentir isso, você pode sentir isso. Então diga obrigado, meu Deus, diga obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.